a cidade das flores, inclusive, eu estava falando das plantas naturais, que seja tudo cheio de vida na rotina da gente. Perfeito. Hoje você mora onde? Se é que você tem um endereço fixo? Ó, hoje eu tenho um endereço fixo, mas não sei até quando. Atualmente eu moro em Itajaí. Vim para Corbélia, falei, preciso passar ali em Cascavel para receber o meu povo, falar com o meu povo. Estou muito feliz de estar aqui, Vanice. E levar mensagens que fazem com que todo mundo, pelo menos, reflita sobre o desafio de abrir um pouco mais a mente. Perfeito. O que fez com que você se tornasse uma referência quando o assunto é liberdade? Bom, eu sempre fui considerada a ovelha negra da família. E muito legal você trazer esse assunto hoje, desse portal 5 do 5, desse quesito energético, porque do eclipse lunar, da cocriação, de fazer uma limpeza energética. Exatamente. E toda ovelha negra, quando ela chega na família, ela vem para quebrar algum padrão e para ensinar algo. A Etiane, a doutora Liberdade se chama Etiane, sempre foi muito diferenciada, pensou fora dos padrões, e eu vim de uma família extremamente humilde quando eu era criança, mas eu sempre quis conquistar o mundo, eu sempre quis desbravar o mundo. E desde pequena eu precisei entender o que eu preciso fazer de diferente para conquistar as coisas que eu quero. Porque muita gente diz que sem dinheiro a gente não consegue ter liberdade. É real. É real? É real. É uma das liberdades, né? Eu acredito que existem pelo menos 8 ou 9 tipos de liberdade diferente. A primeira delas, que eu considero a mais importante, é a mental. E desde pequenininho eu venho traçando padrões de liberdade que expandam a mente. E o segundo pilar que eu considero muito importante é o pilar da liberdade financeira. Então, quando nós linkamos a liberdade mental, de você pensar totalmente fora da curva, com a liberdade financeira, literalmente, Vanice, nós podemos fazer o que nós quisermos. Você já foi taxada de promíscua por se dizer um ser livre? Sempre. O que tem a ver liberdade com sexualidade? Uau, que polêmico esse tema. Bom, para mim, a liberdade é o poder de escolha, de você poder simplesmente fazer o que você quiser. Ou não fazer o que não quiser. Ou fazer o que você quiser. A sexualidade, ela tem muito padrão. Nós viemos de uma sociedade onde, culturalmente falando, nós temos que seguir uma tradição. Inclusive, aquela barreira de que se a mulher não casa, ela está fora do padrão. E como tu falou, às vezes eu não quero simplesmente fazer isso, mas o padrão social e cultural é tão forte que nós nos permitimos entrar numa prisão. E para muitas pessoas o casamento, ele é uma prisão. Para outros, não. Gente, ontem viralizou um vídeo que foi publicado, inclusive, pelo ktv.com, de um rapaz que foi saltar no bungee jump. Ele estava comemorando o divórcio. Tudo bem que no final das contas deu um probleminha lá embaixo. A gente está rindo agora, porque faz 3 meses desse episódio. E depois, se a Alexandra quiser compartilhar entre as notícias dela no sistema de plantão ali do ktv.com com a gente, para quem ainda não tenha visto. E aí, a 20 metros da água, ele caiu, rompeu a corda. De qualquer forma, ele mesmo está hoje dividindo essa experiência. Coloca lá, o povo fica curioso. Ela acabou de falar que o casamento às vezes é uma prisão. Para ele, pelo jeito era. Ele estava todo feliz, animado, dizendo, agora, livre, livre estou, livre estou. Tuf. Tá tudo bem com ele nesse momento, gente. Ele ainda está fazendo fisioterapia, claro, né? Teve umas lesões de pescoço e tal, mas tá vivinho, da Silva. Tá lá. Só porque teve o gancho aqui, tá? Comemore com parcimônia. Ai. Mas curioso, eu não tinha visto esse vídeo ali. E quando eu trago essa questão do casamento, principalmente trazendo esse mês que nós estamos, o mês das mães, né, onde a mulher ela ganha mais evidência. O índice entre mulheres e homens é muito maior entre mulheres que se sentem presas. Porque se não tem essa questão que tu falou da liberdade financeira, linkada a uma liberdade mental, uma liberdade emocional, uma liberdade de escolha, de poder ir e vir, sem ter que se preocupar, talvez, com o marido, com a esposa, com o filho. É tanta pressão que a mulher, que o ser humano enfrenta, que se não rompe padrões, surta. Toda regra, na tua opinião, é um erro? Não. Não. Eu gosto muito das regras, inclusive no meu dia a dia eu sigo várias regras. Você tem rotina de alguma maneira?
tenho rotina, Vanice. A doutora Liberdade, eu trago esse... Como que surgiu a questão da doutora Liberdade? Foi no final do ano passado. Aí, recente, super recente. Eu sempre me posicionei, né, dentro da linguagem da inteligência emocional. E o ano passado, em dezembro, eu fui dar uma palestra em Alphaville, São Paulo, onde o tema todo foi linkado à liberdade e felicidade. Eu falo muito de felicidade. São os dois pilares cravados, liberdade e felicidade. Eles não andam de forma separada. E aí todo mundo começou a me chamar de doutora Liberdade. Eu tava andando assim, depois doutora Liberdade, doutora Liberdade, doutora Liberdade. Eu falei, gente, isso é marketing, vou usar esse codinome. Sim. E ficou, fui batizada pelo público como doutora Liberdade. Tem impacto e dá o recado. E eu sigo muitas regras, eu sigo muitos padrões. E eu acredito que o ser humano tem que também seguir. Né? Seria um mundo se cada um fizesse o que bem entendesse o tempo todo. Se não precisasse, se a mulher que tivesse o filho pudesse optar entre jogá-lo aqui na lixeira ou mesmo não sendo condizente com os padrões, a pessoa às vezes já coloca o neném na lixeira. Isso. Você imagina se não tivesse nenhuma regra? Seria caótico. Sim. E por que eu falo, Vanice, da questão da liberdade? Porque o pilar felicidade está no mesmo lugar. A partir do momento que você entende, alguma pessoa já te fez a pergunta, o que é felicidade para você? Sim. E o que é felicidade para você? Todo mês eu mudo o conceito. Gostei disso. Porque a gente vai evoluindo e vai vendo que felicidade, muitas vezes, não era aquilo que você pensava. Perfeito. Até o teu filho nascer ou depois que você vive uma experiência diferente, você estava achando que você estava muito feliz aqui. Perfeito. Mas aí você percebe que não, que é isso aqui. Ou quando você estava triste esperando que algo acontecesse. E aí depois de uma autoavaliação, você chega ao ponto de dizer, nossa, mas eu sou mais feliz agora. E tudo isso eu estou dizendo para pensar no que é a felicidade para mim hoje. Tô ganhando tempo. Não, e aí você alcançou esse padrão porque tem liberdade mental. Você se permite mudar, você se permite ser uma mulher livre. Quando nós somos condicionados a, não, eu gosto das coisas assim, gosto de só ir em tal restaurante, de viajar só para tal cidade, ou de ficar só na minha casa, de fazer sempre as mesmas coisas, o ser humano ele não se permite a desbravar pitadas de liberdade. Porque em 2019, eu lancei um livro chamado Essa Tal Felicidade. Só que para entender o que é felicidade, eu precisei compreender a mentalidade das pessoas, de muitas pessoas. Eu apliquei mais de 800 questionários perguntando para as pessoas o que era felicidade e quase 90% me respondeu que felicidade é casar, ter filhos, ter um bom emprego e uma casa. E aí eu comecei a me questionar, né? Se casar é tão bom, por que o Brasil lidera entre os 3 top países que mais têm divórcios? No ranking de divórcios. No ranking de divórcios. Se ter filhos é tão bom, por que existe tanta depressão pós-parto e muitas crianças doadas para adoção? Se ter casa realmente é sinônimo de liberdade e felicidade, por que mais de 88% dos brasileiros estão endividados com dívidas imobiliárias? E questão de ter filhos, casar, eu falei, cara... As pessoas não sabem o que é liberdade, não sabem o que é felicidade. E por isso que eu venho trazendo voz, essa mensagem, para que pelo menos as pessoas pensem um pouquinho fora da curva. Independente se você vai ser chamado de louca, de ovelha negra, de promíscua, porque existe o preço da liberdade. Qual é o preço que se paga pela liberdade? Quando você se diz livre, você também tem que estar disposta a arcar com as consequências dos teus atos e das tuas escolhas. Perfeito. Para mim, o preço que mais pega é o do julgamento. Os julgamentos perante a sociedade bate valendo. Você comentou sobre a mulher promíscua. Em muitos casos, nós somos vistas como promíscua, porque você faz o que você quer, você é independente, você tem autonomia, você faz o que você quer. Isso incomoda quem está na prisão. As pessoas que se incomodam é porque elas estão num padrão de prisão. Quem está livre adora e entra naquele barco e se delicia. Para mim, doutora Liberdade, o maior preço que você paga por ser livre é o preço do julgamento. E aí tem gente que prefere ficar condicionado ao padrão para não lidar com o julgamento. Exatamente. Porque seria mais difícil para ela todo dia administrar a crítica. Você pegou um ponto muito importante. E aí as pessoas, como estão acostumadas a uma zona de conforto, falam, mas
eu já vivi tanto tempo assim, já estou há 8, 10 anos nesse padrão, vou continuar assim mesmo. Mas não existe liberdade dentro do casamento? Existe. Doutora Liberdade. Então, manda uma mensagem para aquela pessoa que está agora na frente da TV dizendo assim, bom, mas para ter liberdade, então terei que me divorciar. Não, gente, não façam isso, pelo amor de Deus, não se divorciem. Ou, nossa, para ter liberdade, então, no casamento, trairei minha esposa, sairei com o vizinho, no caso, né, deixo meu marido... Não, comuniquem-se, conversem com seus parceiros, com suas parceiras, aprendam a dialogar livremente, a expor aquilo que é importante para você, porque existem, eu sou muito fã de terapias holísticas, e eu lembro que a primeira vez que eu fui numa sessão de massagem tântrica e a minha terapeuta foi conversando comigo, ela disse, a maioria das mulheres que me procuram aqui, elas nunca atingiram um orgasmo dentro da relação. Eu falei, gente, mas vocês não conversam com seus maridos e falam o que é importante para você, o que não é importante, ou com as suas esposas? A infelicidade, a falta de liberdade, ela vem quando não existe comunicação, seja uma comunicação interna ou uma comunicação de se expressar de, olha, isso é importante para mim. Se você mas imagina a pessoa se humilhar, na cabeça dela é uma humilhação, se fazer vulnerável. Aí a pessoa não tem transparência para admitir, por exemplo, que não teve o prazer. É chocante, não é? E aí que entra a questão da importância do pilar da comunicação. E entender que ser vulnerável não é um ponto de fraqueza. Entra muito, é claro que esse é um assunto muito mais profundo, a gente não tem tempo para entrar agora. Todo ser humano, ele possui energia masculina e energia feminina. As mulheres, por si só, depois que nós entramos, depois da Revolução Industrial, isso é uma questão histórica que vem, nós queríamos ganhar voz, ganhar espaço, falar que somos espíritos fortes, que também podemos ser empreendedoras, trabalhar fora, conquistar o espaço. E nós aprendemos que ser forte é algo bom. E cada vez mais existem mulheres com energia masculina, energia, tá, gente? Energia masculina elevada e deixa a energia feminina de base. A mulher, quando ela está com a energia feminina alinhada, ela entende que ser vulnerável é uma força. Que eu colocar todas as minhas sensibilidades em bandeja, eu entendo que eu estou expressando o sentir. Aí que entra a inteligência emocional. Todas as emoções existem para que nós possamos desfrutá-las. Inclusive, sentir raiva é bom, sentir tristeza é bom, sentir fraqueza é bom. Então, conversar e expressar a vulnerabilidade não é um ponto de fraqueza, é um ponto de muita força. E um abraço para a Fátima, que está assistindo a gente. Ela sempre aprende com o nosso Viva Bem, se diverte. Que nome lindo. Ela amou o Doutora Liberdade. Ela Fátima, um abraço para você. E talvez, Vanice, nesse momento, muitas pessoas estejam em choque ou talvez nem entendendo esse assunto todo, porque ele é muito profundo. E se a sociedade entendesse de uma forma geral que demonstrar fraqueza é bom, que demonstrar vulnerabilidade é bom, talvez de uma forma geral as pessoas se tornassem mais humanas. E eu vi você discutindo já o tema, trouxe à tona a polêmica do ser guerreira, ser batalhadora. Quem é guerreira está sempre na guerra, quem é batalhadora está sempre na batalha. Eu sei que a vida é uma constante luta e fuga, mas se a gente pudesse ser um pouco mais suave na nave, né? Vai ser melhor para todos. E é exatamente isso. Depois, principalmente da Revolução Industrial, isso veio muito à tona de ser forte, ser corajosa, ser guerreira, ser batalhadora. Mas e o peso que isso traz? É muito forte. O peso emocional que o ser humano carrega é muito forte. Então, pessoas, peguem mais leve, chorem mais, demonstrem mais vulnerabilidade, porque isso é um sinônimo de muita força e resiliência. Ser livre é poder simplesmente demonstrar quem você é, sem pudores e sem padrões. A pessoa tem que ter originalidade. Que história é essa de código da felicidade? Olha, o pessoal tá atento nas redes sociais. Os 9 códigos da felicidade
São 9 pontos que a doutora Liberdade criou e está lançando em forma de um curso digital para que todas as pessoas tenham acesso ao que a doutora Liberdade seguiu, os 9 tópicos da felicidade. Que tipo de spoiler a gente pode dar? É só para, sei lá, já começar a pensar sobre o que seriam códigos de felicidade? Vamos lá. Um dos códigos da felicidade é o código da liberdade espiritual. Outro código, liberdade financeira. Um outro código, talvez, a liberdade de lazer. Então, existem 9 códigos, onde a doutora Liberdade trabalha tópico por tópico. Eu te pego, Vanice, vem cá. Agora, vamos falar somente sobre liberdade espiritual. E aí é um tópico onde nós trabalhamos muito sobre a tolerância. Porque a intolerância religiosa, por exemplo, porque espiritualidade e religião são assuntos totalmente diferentes, que as pessoas confundem isso e acabam entrando em guerra, entrando em batalha, entrando em estado de julgamento. Então aí nós trabalhamos a espiritualidade. Liberdade financeira, por exemplo, que ultimamente, meu Deus do céu, como as pessoas estão se aproximando, falando, doutora Liberdade, como eu gostaria de simplesmente poder ter o meu dinheiro, fazer as minhas escolhas, comprar as minhas coisas sem depender de ninguém. Como eu venho da formação, da administração, das estratégias empresariais também, tenho esse know-how na parte financeira, eu pego as pessoas e ensino, vem cá, mesmo você sendo uma mãe, mesmo você ficando em casa, vamos criar fontes de renda alternativa para você ganhar o seu dinheiro, ter a sua liberdade de fazer o que você quiser no quesito de liberdade financeira. Então ele é um programa bem completo, onde nós passamos por 9 tópicos de felicidade que vão trazer a liberdade para você de uma forma geral. Porque a felicidade precisa brotar de todas as esferas. Não de uma. Porque se a pessoa vê a outra em destaque na carreira, já fala, essa aí é feliz. Imagina, né, o cantor fulano de tal sobe no palco, leva uma multidão né, para aplaudi-lo e ganha dinheiro à beça e pode fazer. Mas se ele também nunca viveu um amor, deseja muito ter um filho, mas não tem, ou seja, ele também terá alguma lacuna aberta, terá um vazio. Com certeza. Até porque nós entendemos que a felicidade, ela é um estado de ser. O Brasil hoje, ele é considerado o país socioemocionalmente falando mais doente do mundo. De cada 8 brasileiros, 1 está na depressão. E quando nós falamos, por exemplo, de ansiedade, o Brasil é o top 1, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, do país mais ansioso do mundo. Somos o segundo mais depressivo do mundo, perdemos só para os Estados Unidos. E aí que vem uma questão muito forte. A pessoa que ela sofre de depressão, ela está apegada só ao seu passado. A pessoa que ela sofre de ansiedade, ela está conectada lá no seu futuro. Então, ou seja, se eu tenho depressão ou ansiedade, eu não consigo estar no aqui e agora. E a felicidade, a liberdade, ela não habita nem no passado e nem no futuro. Ela habita no agora. E por isso que é importante tu trazer... Independentemente da pessoa já ter atingido os objetivos dela em todas as esferas. Exatamente. Estar no estado felicidade. Exatamente. Ser e estar no estado felicidade. E quando nós trazemos assuntos como esse, talvez as pessoas se questionem e falem, gente, será que realmente eu estou sendo feliz? Ou eu estou sendo livre? Porque a primeira liberdade que habita é a liberdade mental, antes de qualquer outra. Obrigada, doutora Liberdade. Vou responder o que é liberdade para mim. E já estendo a pergunta, passo a bola também para você de casa. Não precisa mandar para a gente, mas se quiser, pode, então, dar o teu testemunho também de reflexão sobre essa conversa. Liberdade, para mim, é poder ser várias versões de mim mesma ao longo da vida, porque eu sou muito cíclica. Todos somos, né? Todos somos. Mas eu gosto de obedecer o ciclo. Perfeito. Eu gosto. Então, assim, sei lá, 6 anos vivi assim, 10 anos vivi assim, daqui 10... eu não gosto desse lance do faça a mesma coisa a vida inteira, 60 anos, 70 anos. Acho que é isso aí, questão de liberdade. A sua mentalidade, ela é muito livre. Você traz muito isso de... E a primeira liberdade, ela começa na mente. Nós não precisamos ser os mesmos.
E aí que vem o julgamento, mas poxa vida, antigamente as pessoas ficavam 30 anos no mesmo emprego. Tá tudo bem se você quer trocar de emprego a cada 2 anos, fazer uma coisa diferente. Sim. Ah, mas você já foi casada e separada 6, 7 vezes? Porra, tá tudo bem. Ó o palavrão. Bota Sim, um bip tudo aí, bem. não tem como botar bip Ou porque fez é ao a vivo, né? faculdade e aí mudou. vai para outra carreira. Gente, o que não pode é viver uma vida infeliz. Pelo amor de Deus, se precisar trocar de carreira 10 vezes, troque. Faça tudo que for necessário, mas seja feliz. Porque o propósito da vida é ser feliz e ser livre. É isso. Obrigada. Obrigada também.